Olá, estamos começando mais um podcast lá do B da Notícia. O programa de hoje quente, hein? Quente. Nós vamos revisitar a nossa querida Jerônimo Monteiro, que o meu amigo Zé Carlos Carvalho, ex-ministro, ele diz que Cachoeiro faz parte da grande Jerônimo Monteiro, né? Apelida ela de Bélgica Capixaba. Mas brincadeiras à parte, estou aqui com o Mitter Maier, ele que é ex-vereador, foi candidato a deputado estadual e hoje trabalha na Casa Civil, lá com o governador Renato Casagrande. Boa tarde, bom dia ou boa noite, Mitter. Obrigado, Basílio, pela oportunidade de estar aqui hoje batendo esse papo com você, com os telespectadores também. E a gente discutir um pouquinho de Jerônimo Monteiro, sul do estado, se colocando à disposição. Tá, vamos falar de política, mas eu vou te dar umas espetadas. Não, hein? Tudo bem, faz parte. Vai começar quente o negócio. Perfeito. Pode mandar? Pode. Ô, Mitter, você, quando foi vereador, você fez uma campanha pregando que ia devolver o salário. Você fez aquela demagogia, né? Não, vou devolver meu salário, que você foi eleito. Foi eleito e a turma disse que você não devolveu nada, que você botou no bolso o salário. Conta essa história pra gente. Foi o seguinte, lá em 2014, 15, teve um grande movimento em Jerônimo Monteiro, se chama o Movimento dos Palhaços. Aquilo tomou... Acho que Jerônimo Monteiro nunca teve um movimento político na atualidade tão grande com relação àquilo. Inclusive repercussão estadual. Repercussão não, saiu a nível do Brasil. O vídeo circula até hoje daquele movimento que aconteceu na Câmara, quando a cidade pegou a Câmara que estava improdutiva, a Câmara que tinha 2 anos sem apresentar nenhum projeto de lei, então não entregava nada para a cidade, e as pessoas se revoltaram com isso. Ali, naquele momento, era o 6º maior salário pago a um vereador no estado. Hoje, o Movimento dos Palhaços lá atrás, a gente não conseguiu reduzir o valor do salário do vereador, mas desde 2012, hoje ainda 2024, é o mesmo salário. R$5.000, se eu não me engano. R$5.000, já era desde 2012. 2012, Jerônimo Monteiro pagava um vereador mais do que se pagava um vereador na capital. Era totalmente desproporcional a arrecadação do município, a história do município. E quando eu me propus ser candidato a vereador, naquele primeiro momento, eu não queria, meu coração naquele momento falava, não, gente, minha empresa está desenvolvendo agora, meus negócios estão indo para frente agora, mas os amigos, não, Mitter, esse é o momento, você tem que ser vereador, e eu fui. E quando aconteceu, eu fiz essa declaração que doaria parte do meu salário, que eu não aceitaria aquilo. E de fato, Basílio, durante 2 anos, que basicamente foi isso, todos os meses eu fazia questão de estar prestando contas do que eu estava fazendo. Dentro do ano para Casa de Amparo, para Pestalozzi, para escolinha de futebol. E mesmo assim, os outros vereadores, outras pessoas, outras lideranças da cidade não estavam gostando daquilo. Encheram de denúncia no Ministério Público, começavam a reclamar na Câmara, dizendo que aquilo ali eu estava usando o meu próprio salário para me promover. E foi quando aconteceu que eles mesmos abriram uma CPI na Câmara, querendo provar para todo mundo que eu não doava, com esse discurso de que eu só teria enfiado dinheiro no bolso. E foi quando eles chamaram as instituições da cidade para poder dar os depoimentos e eles comprovaram que eu, de fato, estava doando. Então você cumpriu. Você não cometeu estelionato eleitoral. Não, estelionato eleitoral não. Mas daquele momento ali, inclusive por uma chamada até do promotor da cidade na época, o Dr. Márcio, ele falou para mim ser mais cauteloso com relação a essas doações, que poderia levar a algum problema, porque a reclamação era muito grande de quem era oposição a gente. E dali para frente eu comecei a fazer isso sem divulgar nas redes sociais, o que eu podia ajudar dentro das associações, das instituições, eu ia ajudando, mas sem prestar contas assim de escancarado na rede social, para não ficar caracterizado como se eu tivesse um abuso do poder econômico, apesar de ser pouco dinheiro, porque a maioria daquelas instituições também recebiam recursos públicos. A ONG de proteção aos animais, o asilo, a Pestalozzi recebiam recursos da prefeitura. E eu também dava esse aporte. Então era melhor ficar no anonimato, mas eu cumprindo com o que estava no meu coração, do que ficar criando um grande problema político dentro da cidade. Promotoria chama atenção, Câmara quer caçar o meu mandato por quebra de decoro, porque era a chantagem que era feita comigo o tempo todo. E em 2018 eu fui candidato a deputado estadual, acabei sendo proporcionalmente naquela eleição o deputado estadual mais votado da história dentro do município, uma eleição onde o candidato da administração teve 500 votos e eu tive 2.030 votos dentro da cidade. Quem foi o candidato da administração? O candidato da administração na época foi o Marcelo Santos, que hoje é o presidente da Assembleia. Ah, certo. A deputada estadual mas não era de Jerônimo Monteiro? Não era, mas era o candidato da máquina, e aquilo ali, eu sozinho, sem apoio político dos principais
atores ali. Às vezes você brigava com todo mundo, né? Você era como se fosse aquele movimento Brasil Livre, né? Aquela turma. Eu lembro que você fazia um barulho danado, barulho, tem passeata, que fazer. Manifestação. Sim. Você tinha quantos anos na época, quando você se elegeu vereador? Vereador, eu tomei posse, eu tinha 22 anos. 22. 21 anos. Com 20 anos já estava fazendo os movimentos. Não começou no movimento dos palhaços, eu tive um movimento muito atuante, inclusive quando eu estava aluno do IFES de Campo de Alegre. Quando eu era aluno, eu fui presidente Sua formação é qual? Eu sou técnico agropecuária, formado em Direito, e ali começou a minha militância política dentro do IFES. Apesar de eu negar a política o tempo todo. Quando eu era jovem, dentro de casa só se falava em política. Você estudou com o Bodinho lá? Bodinho foi meu professor. Meu professor foi... Depois, quando ele foi candidato, eu apoiei ele as 2 eleições. E era uma pessoa que tinha... E com o Ninim também? Ninim era o diretor. Era o diretor. E era a pessoa que eu tinha o maior contato, era o Ninim. Ele não foi meu professor diretamente, mas era a pessoa que eu mais lidava dentro da escola, era com o próprio diretor. Eu cheguei na época a ser representante discente do Instituto todo, no estado todo. Então eu tinha muito contato com todos os diretores, com a superintendência. O Lisa também, que foi prefeito lá. Lisa foi prefeito. Trabalhou também, era professor também do IFES. Ele era professor da UFES, em Alegre. Ele foi diretor da UFES. Você vê, a história de Jerônimo Monteiro muito ligada, né, ao IFES, né, e à UFES, né, que tem lá um campus que estuda, né, ciências da madeira ali, gravado em Jerônimo Monteiro. Que foi um grande avanço para a cidade, inclusive. Só para registrar. Manda um abraço aí pro Bodinho, João Fossi, né? Como é que é? Carlos Fossi. Edson Fossi, né? E pro Sebastião Fossi, o ex-prefeito, meu amigo do peito. Falou, Sebastião, um abraço. Pro Ninim e pro Lisa também. Aqui a gente é amigo de todo mundo, mas a gente não deixa de falar. Tem que falar. O que precisa ser dito. Outra coisa, questão polêmica que envolveu sua vida também, depois nós vamos entrar na política. Só para a gente passar, não passar pano, a gente botar os pingos nos jotas, né? Sim, perfeito. Você foi envolvido num caso de sequestro, né? Uma coisa que não foi muito... Eu aqui de Cachoeiro, não fiquei muito bem, que você foi sequestrado, foi levado para um lugar, depois apareceu. Uns disseram que foi ali uma armação para ganhar projeção política. O que aconteceu realmente? Basílio, o que aconteceu foi o que de fato aconteceu. Eu estava indo para uma reunião às 7h30 da noite e fui abordado por 2 caras, os 2 de moto, e um me levou como refém dele por horas ali de madrugada, mas momento nenhum falou de política, momento nenhum me pediu dinheiro, eu inclusive que oferecendo, pedindo. Que foi ventilado que seria um sequestro político. Né? Mas naquele momento ali, naquilo ali não foi dito nada. Não me falou de política, não mandou parar de falar. Os meliantes, nada, só me levaram. Mandava eu tocar, brigando comigo, pegando a arma, batendo na minha cabeça, na minha costela. E no final, me abandonaram em Venda Nova do Imigrante, amarrado dentro do carro, com o carro fechado, numa estrada que ninguém passava, era uma estrada de caça. Rapaz, até que se eu não tivesse geralmente sido... esse é lugar de abate, né? Inclusive, quando eles me abandonaram ali, eu acreditei que eles iam botar fogo no carro, fazer qualquer coisa do tipo, porque eu estava amarrado. E eu já estava ficando com falta de ar, já não estava conseguindo respirar mais dentro do carro quando eu fui encontrado. O carro no porta-mala? Não, era uma... o carro é uma... Meu Deus, esqueci agora. Uma Paraty 97, era aberto. É tudo aberto ali. E aí eu estava no banco de trás. Aí foi quando os moradores de lá, um morador veio dessa trilha, ele acho que ele estava para cima, não sei se era caçando alguma coisa, e me visualizou ali. E desde então, aconteceu outras situações, a polícia interviu logo para poder investigar, e chegou em Jerônimo Monteiro, foram pegar as câmeras de segurança da cidade. Nenhuma câmera da cidade registrou. Nada. Porque elas não estavam funcionando. Aí quando fizeram o retrato falado é mais repercussão. Outras pessoas ligaram e tal, tudo mais, mas também nada. Foi-se pedir liberação judicial por 3 vezes. Eu não vou contar detalhes, porque na época, inclusive, eu fui pressionado que se eu divulgasse informação do processo, eu estaria prejudicando o processo. Estava em segredo de justiça. Eles pediam que podia envolver político, não podia vazar informação, que podia ter interferência. E aquilo ali me foi dito o seguinte: se eu ficasse vazando informação, quem seria o prejudicado sou eu. E nisso, quanto a justiça, quanto a polícia foi demorando a dar um resultado, as pessoas se deu margem para quem era oposição a mim começar a dizer: não, aquilo ali é mentira, não aconteceu nada, não prenderam ninguém. E eu tinha que ficar quieto, porque o processo estava em andamento.
Aí esbarraram num político, chegaram num político lá da cidade, que tinha mandato, aí mandaram para o Tribunal de Justiça, porque político, para ser investigado, tinha que ter autorização judicial. E aquilo correu 1 ano, 2. Aí quando voltou para a primeira instância, o delegado Felipe Vivas, o promotor de Jerônimo Monteiro, pediu a quebra do sigilo telefônico, dos telefones que foram rastreados naquele percurso que eu estava. O juiz da comarca Jerônimo Monteiro negou os pedidos do Ministério Público e do delegado. E o delegado me chegou para mim um tempo, me deu sem ferramentas e sem como mexer, eu não tenho o que fazer. E o caso ficou sem solução. Ficou então sem solução e criou essa lenda em torno disso. Algumas pessoas sabem a verdade, não cabe a mim falar, porque a gente sabe como é que funciona. Mas aquilo ali foi uma das coisas assim, mais terríveis que eu passei na minha vida. A minha família inteira ficou doente, todo mundo passando mal. Meu irmão de 11 anos escutando ameaça na escola, falando que eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga debaixo da ponte. A criança chegava chorando em casa. E isso foi um pesadelo para todo mundo, não foi só para mim. Então, assim, eu ainda mais naquele momento, olha só, eu era um vereador com 23 anos, uma vida pela frente, formado em Direito. Qual motivo eu inventar que eu fui sequestrado, que eu poderia ser preso, inclusive, se eu fizesse isso? Que motivo aquilo ali daria? Que visibilidade, gente? Que visibilidade. E, infelizmente, em Jerônimo Monteiro, a gente tem um histórico. Já aconteceu isso com outras vezes. Prefeitos serem agredidos na porta de casa. De um político que se enforcou numa árvore lá. Não tem um negócio desse lá atrás, nos antigamente. Não, lá em Jerônimo Monteiro a gente tem histórico de prefeito que foi caçado pela ditadura, de prefeito que foi viajar, cortaram o freio do carro, ele morreu num acidente de carro, até hoje não foi resolvido, de vereador ser sequestrado e aparecer depois dizendo que não sabia o que aconteceu com ele, com medo de falar. Isso aconteceu por diversas vezes. E os crimes políticos continuam acontecendo. Só que muitas vezes não vem à tona. O que aconteceu ali foi que a minha mãe percebeu que eu não tinha chegado em casa. E ela tentou falar comigo, e eu e ela se comunicam o tempo todo, e não me achou. Se ela não tivesse feito isso, quem sabe tinha acontecido. Pois é. Histórias de Jerônimo Monteiro. Por isso que eu digo que Cachoeiro faz parte da grande Jerônimo Monteiro, como diz o meu amigo Zé Carlos. Mas vamos entrar em política agora. Foi bom dar esse esclarecimento, que quando eu falei para muitos amigos, jornalistas, que eu ia te entrevistar, as pessoas me perguntaram sobre isso. Pergunta ele aquele negócio lá que eu quero saber e tal. Então é bom te passar a tabuada limpo. À disposição para esclarecer qualquer dúvida. Você continua atuante, né, na política, você pertence ao Partido Popular Progressista, né, que de progressista não tem nada, né, só o nome. É o PP. Porque o progressismo hoje está ligado muito à esquerda, né? E o PP é um partido conservador. Mais pro centro, né? Você e o vereador também, Tiago Bernardo, que já esteve aqui, mandar um abraço também para o professor Tiago, né? Esteve aqui entrevistado pela gente. E tem essa dúvida, essa disputa, quem seria o candidato a prefeito pelo PP? Você ou o Tiago? Ou algum outro fora que está dentro aí de um arco de aliança? Como vocês estão trabalhando isso lá, uma vez que vocês são oposição ao atual prefeito Sérgio Fonseca? Aliás, repetir aqui pela enésima vez, o prefeito Sérgio está convidado a vir, caso queira, né? Qualquer resposta, que se ficar incomodado com alguma coisa, está convidado a vir aqui bater um papo com a gente também. Mais uma vez estamos convidando ele ou o candidato da situação lá, o Zé Valério. Não, Basílio, você entrou perfeitamente na situação. Eu sou presidente, não apenas parte da executiva estadual do partido, mas também sou presidente da Municipal em Jerônimo Monteiro. E meados do ano passado, em conversa com o Tiago, eu falei: Tiago, não tenho vaidade, eu acho que a gente precisa amadurecer muito essa ideia, trabalhar os nomes e chegar lá no final entrar num consenso. Você foi eleito pelo Progressistas, eu pude ajudá-lo na campanha dele como candidato a vereador. O Tiago tinha ficado 12 anos fora de Jerônimo, tinha ser estabelecido ali naquele momento. E foi uma oportunidade. Eu falei que era um jovem que tinha um espírito muito parecido comigo, é um professor, tinha um nome já. Inclusive, falei isso com ele e falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar junto. Lá na frente a gente decide quem é o candidato. É natural a gente fazer isso. Mas eu disse para ele também: mas se você for buscar abrigo fora em outra sigla, eu já não tenho o mesmo compromisso. Aí não é o mesmo compromisso. Até porque a gente está dentro do mesmo grupo e ele se desliga para ir para outro, já cria um rompimento.
Mas na discussão, ele ainda está afiliado. Se ele for para outro partido ou não, eu ainda não sei. Ele não oficializou isso para a gente. Ouve-se isso na rua, mas dele eu não ouvi, então não posso falar no lugar dele. Mas a gente tem conversado com outros atores no município. Aquele pessoal da velha guarda está conversando com vocês? Aí o velha guarda que eu digo é o Bodinho. Lisa, o ex-prefeito, o Batoque também participou de uma reunião com a gente. E a gente tem discutido sim, Jerônimo Monteiro ele precisa de uma mudança de página. O governo que está lá já está há 8 anos, a gente não está vendo um futuro que ele vai apresentar de diferente para a cidade. E a gente precisa melhorar a situação da nossa cidade com relação às pessoas. Jerônimo Monteiro tem avançado em algumas áreas, mas o desenvolvimento humano está ficando para trás. As pessoas estão cada vez mais pobres, buscando emprego em outras cidades, porque lá não tem oportunidade. Então a gente precisa dar um choque de gestão, um choque na política pública para a gente mudar essa realidade. Jerônimo Monteiro está ficando atrasado com relação aos vizinhos. Quando a gente olha o índice lá de Jerônimo Monteiro com relação ao PIB per capita, a gente é o penúltimo do estado. E a gente já foi... Disputando com Cachoeiro. Cachoeiro também anda lá por trás. De 78 municípios, a gente é o 76. Do Caparaó, a gente é o mais pobre. Então a gente tem que repensar como é feita a política lá, porque o caminho que está sendo traçado agora, as pessoas estão cada vez mais pobres, mais dependentes da máquina pública, mais dependente de uma ajuda da prefeitura com relação à assistência, entre outras coisas. Isso não pode acontecer. O investimento, atrair empresas, né? Para ter salários melhores, sim, né? Porque sim. Tem a ver, você tem uma população de Jerônimo Monteiro, estou dizendo porque eu também já trabalhei lá. É muito dependente ali dos salários. Massa salarial lá são os professores que moram lá, que muitos também não professores moram. Da UFES também. Professores da UFES, né? A cidade mesmo não produz uma massa salarial, né? Muita gente dependendo ainda do poder público, né? Do salário pago pela prefeitura. O município ele tem a obrigação de criar um ambiente favorável a atrair investimentos. Eu dou sempre esse exemplo, quando eu estava vereador, bati sempre nessa tecla. Jerônimo Monteiro é a cidade na nossa região com a maior carga tributária. Então, que empresa grande de porte vai querer se instalar na nossa cidade enquanto a gente estiver aplicando 5% de ISS? Ninguém. Cachoeira é 2,5%, Castela é 2 ponto alguma coisa, então... A Tigre-Vaca faz um trabalho forte nisso aí. E a gente precisa rever isso, e eu bato sempre nessa tecla. A gente precisa desenvolver a cidade e as pessoas. É que agora também esse discurso vai ter que mudar, porque com a reforma tributária isso vai estar planificado. De incentivo, né? Exatamente. Mas vamos falar de coisa mais terrenas, né? Você criou uma confusão danada lá essa semana que passou aí, lá na Câmara de Vereadores. Você fez uma denúncia contra o prefeito por conta de gato de energia elétrica. O que é isso? Então, quando eu estava vereador... Isso vereador... gerou uma CPI contra o prefeito. É, a comissão processante. Quando a gente é figura pública, a gente tem que pautar as coisas na moralidade. O prefeito, na época, ele, para até bater em mim, quando eu acusava ele de alguma coisa, ele se dizia o honesto, o que era perseguido... E logo em seguida as próprias atitudes dele recentemente mostrou que não foi bem isso. Ele até um mês atrás, quando eu anunciei que seria candidato a prefeito, eu estou anunciando isso aqui, não falei isso na Câmara, não divulguei isso em lugar nenhum, ele apareceu na porta da casa da minha sogra às 6h50 da manhã para me ameaçar. Que isso? Falou que ia acabar com a minha vida e tudo mais, na frente da minha noiva. Tinha tomado uma rama, não? 6h30 da manhã. Da manhã, Manhã. Né? Aí ele foi lá, me ameaçou, a gente pegou as câmeras de segurança, pegou as filmagens, o vizinho viu também, levamos todo mundo para a delegacia e tivemos que registrar o boletim de ocorrência. Aí sim, logo em seguida, a TV Gazeta noticiou a condenação que teve na justiça, onde ele foi condenado por conta do furto de energia. É o famoso gato. Gato. E logo em seguida eu também fiz uma outra denúncia, que era uma denúncia com relação à doação de material, que eles estavam tirando material comprar na Secretaria de Obras e doando para pessoas, para terceiros, pedindo voto. A gente conseguiu comprovar isso com vídeo, com imagem, gravamos, o pessoal gravou tudo. E isso eu provoquei a Câmara, pedindo à Câmara para usar a tribuna para poder falar. Eu pedi isso na quinta-feira à tarde ao presidente. O presidente falou que não iria me negar a palavra. Na sexta de manhã, ele manda um ofício para a Câmara, dando à Câmara 30 dias para desocupar o prédio. Então, quem mostrou que não tem maturidade, não tem equilíbrio para lidar com as coisas, foi o próprio prefeito, quando tomou a atitude de botar os vereadores para fora. Mas isso é a primeira vez que eu ouço falar assim, numa prefeitura, porque a Câmara também é o município. Quando Sim. Você fala da municipalidade, você está falando da prefeitura
e da Câmara Municipal, porque quando você se refere ao município, você se refere aos dois poderes, eles são gêmeos, né? Sim. E a Tem que primeira viver em vez que harmonia. a prefeitura está dando ordem de despejo para os vereadores, né? Como que o presidente da Câmara está cuidando disso é uma questão. Mas essa CP que você protocolou lá, né, pedindo a investigação, ela diz respeito não ao caso do gato, ao na caso verdade, são doação de material. São, né? dois casos. O caso do gato, eu entrei com requerimento à Câmara para avaliar a abertura de uma comissão processante, para avaliar se aquilo foi quebra de decoro. Até porque quando ele cometeu o crime, ele já estava prefeito. Ele estava prefeito em exercício, quando a Excelsior foi lá, descobriu, notificou ele uma vez, notificou a segunda, e na terceira foi com a Polícia Civil e instauraram o processo. E ele estava no mandato de prefeito. Aí, isso eu apresentei à Câmara, eu mesmo, pessoa, como eleitor, como presidente de partido, apresentei. A CPI, eu apresentei as provas aos vereadores e os 4 vereadores, Thiago, o Dog, a Adezildo e o vereador Duda, assinaram junto ao requerimento e pediram a abertura de instauração da CPI. Inclusive, é da base dele, não é? Já foi da base dele, do governo. O Duda também foi eleito na base do prefeito. Porque é uma coisa que tem que ser investigada, tá assim, então totalmente... O problema ali não é a doação, né? Porque a prefeitura ajudar a doar telha, às vezes chove, granizo, não é problema, a prefeitura geralmente ajuda, não pode repetir o voto na hora que E a secretaria que teria que se ajudar via assistência, via as pessoas que são cadastradas no CAD único, as pessoas que realmente necessitam. Ali não, ali eles estavam simplesmente entregando e pedindo voto, dentro de uma secretaria que não está ali para prestar esse tipo de assistência. De onde é o secretário que provavelmente vai ser o candidato da administração. É o Zé Valério. José Valério. Então, assim, a CPI está andando, acabou que foi por sorteio. O Thiago é o presidente da CPI, o Valber, o Dog é o relator. E a gente está aguardando o que vai ser disso. O nome Dog, ele morde. Ele morde. O nome é sugestivo. Como relator, então o prefeito não deve esperar... 2 vereadores de oposição e foi feito no sorteio, inclusive. Não foi escolhido, não. Foi no sorteio. É isso aí. Essa CPI tem prazo para concluir? Parece que já tiveram as primeiras reuniões. A CPI parece que amanhã vai ser as primeiras oitivas e ela tem 90 dias, prorrogado por mais 90 para poder dar o relatório final. Se vão abrir outra comissão processante, se vão afastar alguém, isso aí no decorrer do andamento dela. Então, assim, a gente cabe agora, como cidadão, só acompanhar. É isso aí. Olha, o tempo voa, né? Eu falei com você que o nosso prazo era 20 minutos, já estamos com 24 minutos. Voou realmente. Eu vou te dar, Miter, 1 minuto para você olhar para aquela câmera 1 ali, para nossa audiência. Perfeito. Falar uma homenagem, se despedir aí, principalmente da população de Jerônimo Monteiro. Quero agradecer, Basílio, a oportunidade de estar aqui, a poder esclarecer alguns fatos também, porque a gente, num determinado momento da minha legislatura como vereador, fui muito vítima de fake news, das pessoas inventarem notícias atravessadas para poder tentar queimar a nossa imagem perante a opinião pública. E eu estou aqui sempre à disposição para poder esclarecer, tirar qualquer dúvida, provar também o que a gente está falando, porque não adianta nada só falar, a gente tem que provar também. E aqui é uma oportunidade, te agradeço muito pelo convite. E, de fato, Jerônimo Monteiro precisa virar a página e a gente precisa avançar. É pensar na vida das pessoas, porque as pessoas é o nosso principal ativo do município. Se a gente pensa em desenvolver a cidade, fazer uma pracinha, fazer um parque, e a gente esquecer das pessoas, que é o nosso principal ativo, a gente não está desenvolvendo nada. Então é isso. Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado. Ok. Então eu vou me despedindo, mas antes de você meter o dedo aí para desligar o celular ou a televisão, não esquece não. Balança o sininho, compartilha esse podcast, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, principalmente você de Jerônimo Monteiro, nós vamos fazer muitas entrevistas aí durante esse processo eleitoral. Então se inscreve que você já vai receber no celular a entrevista quentinha sempre que sair uma entrevista nova. E não se esquece também de dar um joinha, né? Um tininho para ajudar esse vídeo a ter um alcance maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Um abraço para todo mundo, um abraço para Jerônimo Monteiro e até semana que vem, se Deus quiser.